João, capítulo 15, versículo 1 ao 10. Vamos estar lendo aqui. Todos acharam? Diz assim: disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, quer dizer, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Até aí. Vamos orar novamente? Senhor Deus, Tu és aquele que conhece a nossa necessidade. Tu és aquele, Senhor, que conhece o nosso coração. Muitas vezes, Senhor, nós passamos uma imagem de estar tudo bem, Senhor, mas lá no nosso íntimo, Senhor, as coisas não estão bem, Senhor, é uma realidade. Ó Deus, nós não queremos esperar do homem, porque o homem não pode nos dar aquilo que realmente nós precisamos para o nosso bem-estar no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito. Somente nós encontramos em Ti. E a única forma que nós encontramos esta verdade é através da Tua palavra, Senhor. Então nós estamos aqui com o nosso coração aberto, estamos aqui declarando, Senhor, o nosso coração quer ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, para, aleluia, Senhor, em reconhecimento, reconhecendo que nós precisamos de Ti, ó Deus. No nome de Jesus, fala comigo, fala conosco, porque eu creio, Senhor, que Tu és um Deus que fala. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A vida, ela é constituída de desafios. Realmente, em tudo nós encontramos um desafio na nossa sobrevivência ou para a nossa sobrevivência. É interessante nós pararmos e analisarmos esta verdade. Ao olharmos uns para os outros, aonde nós estamos e de que jeito nós estamos, de uma forma pessoal, só nós sabemos o que foi pago para que nós estivéssemos aonde nós estamos. Não é uma realidade? Somente cada um de nós conhece a nossa história, conhece de todos os desafios que se colocaram diante de nós. É uma realidade. A vida, ela é constituída de desafios. Nós podemos ver no nosso mundo secular. Nós podemos ver, olhando que o começo, de repente, apesar de todas as dificuldades, podem não ser ou sido tão difícil assim. Mas houve um certo desafio a ser superado. Vamos trazer de uma forma assim mais próxima de nós. Por exemplo, a nossa preparação, a nossa educação. Nós passamos por uma escola, ou devemos passar por uma escola. E nós começamos dispostos, começamos a estudar, começamos a nos preparar. E graças a Deus a gente pôde
conquistar alguma coisa, a gente pôde chegar a algum lugar. Porque houveram desafios que nos impulsionaram, que nos levaram a chegar aonde nós estamos. Mas nós sabemos que não é algo como regra acontecer desse jeito na vida de todos. Né? Por exemplo, a gente de repente almejando nos preparar melhor, nos colocamos ou nos inscrevemos em um curso, aonde nesse curso a gente pôde ver não só nós começando, mas muitos outros começando também. E nos primeiros dias e até alguns meses, a gente consegue observar que todos estão caminhando no mesmo propósito, mas de repente chega uma fase, uma época nesse curso, onde nós olhamos e sobrou eu e mais 2 ou 3. Né? E alguns, de repente, nem permaneceram ali. Não é uma realidade? Nós olhamos, por exemplo, na faculdade, né? Onde o começo foi um grupo grande que começou aquele curso, mas no decorrer, né, é necessário que uma sala, né, vamos dizer assim, o que sobrou de uma sala, 2 ou 3 pessoas, ou 2 ou 3 alunos, some com outros 3 ou 2 de outra sala, ou de outro curso, para que no final desse curso tenha uma turma considerável, para que possa ser feita uma formatura. Não é uma realidade? Por exemplo, no seminário no Brasil, até mesmo aqui, até mesmo no ETAD, é comum vermos um grupo grande começando o curso. Vamos supor, num seminário no Brasil, onde aproximadamente 400 alunos começam um curso bíblico, já no meio do curso, que de 4 anos, sabe, existe 100 e pouco. E terrível é que no término do curso, depois dos 4 anos letivos, vamos dizer assim, quantos aproximadamente se formam? 10, 12? Porque é uma realidade, no sentido de haver um impulso muito grande para começarmos, para nos alistarmos, para aceitarmos. Tudo isso são desafios. Até mesmo na área sentimental. Eu particularmente não achei difícil casar. Apesar que para alguns parece ser difícil, casar não é tão difícil assim, né? Casar não é difícil. Casar não é difícil. Fazer um amigo, fazer uma amizade não é difícil. Vocês concordam comigo? É consequência que eu... Né? Eu vou chegar aí. Ó, nós temos que entender que realmente é uma verdade, começar, aceitar, sabe, se alistar, sabe, se prontificar, isso tudo, apesar de haver algumas dificuldades, não é tão difícil assim fazer. Mas o maior de todos os desafios é permanecer. É permanecer para que, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos para estudarmos, dificuldades financeiras, dificuldades de locomoção, dificuldades que nós sabemos que são realidades, sabe? O mais importante, o desafio maior é permanecer, é chegar até o final. Casar não é difícil, não. Agora, permanecer casado, aí que entra a questão, o X da questão. A princípio, né, tudo era bonito, tudo era belo, tudo era de uma forma florida. As nossas respostas para as nossas futuras, para as nossas namoradas, eram todas melodiosas, eram todas doces, né? Amor para cá, benzinho para lá, né? Eu lembro que eu ia me despedir da amada, tá? Aí dava uma pitoquinha, pum, aí daqui a pouco, não, vou botar mais uma, e assim, mais uma, né? No começo é mil maravilhas, no começo é uma beleza, no começo nós enxergamos tudo. Vocês estão compreendendo? Vocês dois aí? Irmãos, é uma verdade. Difícil, o maior dos desafios é permanecer casado.
O maior de todos os desafios para a nossa formação é permanecer para completarmos o curso, para chegarmos até o final. É uma realidade. Fazer uma amizade não é tão difícil assim. Agora, permanecer amigo, aí está a questão. Vocês não concordam comigo? E é importante que nós tragamos essa realidade para que a gente possa ver como deve ser o nosso relacionamento assim também com Deus. Apesar de muitas dificuldades também, vir até a Cristo não é tão difícil assim. É uma realidade. Eu louvo a Deus porque nos dias de hoje tudo se tornou mais fácil. É uma realidade. Porque na minha época, as coisas eram mais difíceis. Até mesmo, por exemplo, essa facilidade, essa transparência que existe hoje na igreja para com o público lá fora, é algo que veio para ajudar. Por exemplo, antigamente, as igrejas, elas tinha uma porta grande, mas logo na entrada era colocado uma pedra assim, uma parede, aonde de fora não se via o que estava acontecendo do lado de dentro. Aonde, ao passar pela rua, ao passar pelo lado de fora, só se ouvia o barulho, se ouvia os gritos, se ouvia umas músicas assim, de repente havia esse pensamento em alguns, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Eu não sei de que forma você veio até a Cristo, mas de repente essa não é um exemplo que de repente possa ter acontecido com você. Você estava curioso para saber o que estava acontecendo lá dentro. De repente você passava em frente de uma igreja e não conseguia ver o que estava acontecendo, imaginava coisas. Aí de repente você entra, e se você entrou acompanhado por uma pessoa de um sexo, do outro sexo, homem com mulher, mulher com homem e tal, aí você automaticamente, para se sentir mais confortável, você senta junto, igual o Robson e a Aninha ali. Mas na minha época não tinha essa liberdade. O homem tinha que sentar de um lado, a mulher de outro. Então nós entendemos uma coisa. De repente, mesmo tendo algumas dificuldades, vir até a Cristo não é tão difícil assim. Não é o maior dos desafios. É um desafio muito importante, mas não é o maior. O maior é você entender que depois que você entra, que depois que você é tocado pela palavra, que depois que você começa a perceber o quão você é pecador, o quão você precisa da graça e do amor de Deus e do perdão de Deus, depois que você, encontrou essa verdade, você passou a viver essa verdade, você passa a fazer parte de uma igreja, aonde, irmãos, eu vou dizer para vocês uma realidade, essa igreja, apesar que no âmbito, no contexto espiritual, ela é santa, ela imaculada, vamos dizer assim, mas ela é constituída por pessoas imperfeitas, iguais a mim, iguais a você. Você percebe, que você vai fazer parte de um grupo onde há dificuldades, onde há diferenças, onde há, é uma realidade que nós temos que entender, para que nós cheguemos a uma conclusão correta, para que a gente possa perceber, o que Deus realmente quer que nós entendamos e venhamos a fazer. De repente vir até a igreja não tem sido difícil. De repente vir, aceitar a Cristo não tem sido tão difícil assim. Agora, o maior dos desafios é permanecer. É continuar na presença de Deus. É continuar crendo que por mais que haja diferenças entre nós, essa comunhão que nos move, aonde Cristo é o centro, é justamente o lugar, o ambiente, aonde Deus tem liberdade para derramar as suas bênçãos. O permanecer é mais complicado. O permanecer é mais difícil. Vir para Jesus não é um grande desafio. Começar uma vida nova com Cristo, de repente, não é um grande desafio.
entregar os seus direitos a Ele, é um grande desafio. Para que seja alcançado uma vitória, isso também se torna um grande desafio. Mas o maior é você permanecer fiel ao Senhor. E é interessante que nós encontramos dentro desse texto aqui algumas palavras relativas que justamente mostram a insistência do nosso Senhor, para que nós entendamos de uma forma correta. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele está dizendo: olha, eu sou o único que posso transformar a sua vida. Eu sou o único que realmente posso te dar vida. Eu sou o único que realmente posso te dar a verdadeira paz. Eu sou Deus. O meu pai me deu essa liberdade. E ele continua dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira, é cortada, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que está, mas não permanece, automaticamente ele não produz, automaticamente ele não cresce, automaticamente ele não se desenvolve, automaticamente ele não tem experiência comigo. Ele está, mas não permanece. Interessante. Por que muitos que conhecem o Evangelho não estão firmes nos caminhos do Senhor? Por que muitos que conhecem o Evangelho, que poderiam estar aqui nessa manhã, não estão? Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua justificativa. Mas dentro de um geral, por quê? Irmãos, é importante que nós analisemos, porque isso vai curar esse desejo, esse espírito de desistência que existe em cada um de nós. Para que nós sejamos curados e possamos estar seguros e resolvidos, sabendo o que realmente nós queremos. E o que nós queremos é permanecer em Cristo. O que nós queremos é justamente saber que tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu, Ele vai cumprir, mas é necessário que eu esteja nele. E Ele continua dizendo: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, vocês já têm, nós já temos tido tudo aquilo que é necessário para nos abrir o entendimento, para nos levar, sabe, a essa consciência que nós precisamos permanecer em Cristo, que nós precisamos estar em Cristo constantemente, que nós devemos estar vigilantes para nós não sairmos de Cristo, para que nós não venhamos dizer para Cristo: Cristo, dá um tempo, eu vou sair um pouquinho, eu vou curtir a minha vida, amanhã eu volto. Jesus, espera um pouquinho de pegar no meu pé, sabe, e tal, sendo que Ele não nos pega no pé, né? Mas dessa forma nós dizemos: Jesus, espera um pouquinho, deixa eu tentar de uma outra maneira, deixa eu experimentar alguma coisa, sabe, que eu ainda não tenho experimentado, depois eu vou voltar, depois eu vou ser aquilo que tu queres. E Jesus continua dizendo: está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto. Olha, nós, por nós mesmos, nós não temos condição de viver verdadeiramente felizes. Essa é a verdade. O que nós possamos nos oferecer? Sabe, um bem-estar material, um bem-estar físico, até mesmo momentos de prazeres. Você sabia que o prazer não é sinônimo de ser feliz? Porque o homem por si mesmo não pode se fazer feliz. Jesus está dizendo: olha, a sua fidelidade, ou melhor, a sua felicidade tem um nome. E o nome da sua felicidade é Jesus. Eu sou Jesus. É por isso que em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala: sabe, a minha paz, a paz que eu te dou,
o mundo não pode dar. A paz que eu estou te oferecendo, você não vai encontrar em nenhum lugar nesse mundo. Porque o único que realmente pode te dar essa paz foi aquele que morreu por ela. Por isso que ele é o príncipe da paz. E Jesus continua dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quer dizer, aquele que permanece é aquele que é fortalecido, é aquele que é renovado, é aquele que é curado, é aquele que é liberto aos poucos, é aquele que, apesar de todas as adversidades, ele é uma pessoa forte, porque está em Cristo. Ele recebe da seiva do tronco, ele recebe da vida, ele recebe do poder do Espírito para se manter firme. É por isso que não é qualquer coisa que possa abalá-lo, não é conversas fiadas, não são comentários, não são, perseguições, não, mas ele está firme no Senhor Jesus. Aleluia! Ele está firme no Senhor Jesus. Ele sabe que o segredo dele é permanecer, é continuar em Cristo, estando em Cristo, fazendo de Cristo a sua razão de ser, a sua razão de viver. Essa é a verdade. Aonde Cristo se torna para ele suficiente. Essa é a verdade. Interessante que muitos não têm entendido essa verdade. O que realmente ele precisa, o melhor, só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não existe. Essa é a realidade, essa é a verdade. E Jesus continua dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Vocês percebem que aquele que não está escrito, o mundo brinca com ele? O mundo faz dele um objeto. O mundo faz dele uma marionete. Marionete. Espanhol me compreende, marionete. Isso é uma realidade. Vira um boneco nas mãos do mundo. Quem não está em Cristo. Quem não está em Cristo vive em um constante conflito, uma constante depressão. Essa é a verdade. Falamos ontem a respeito da maturidade cristã, da vida cristã que realmente é amadurecida. A gente pode perceber ali que não é questão de eu estar orando ou lendo a Bíblia, não. Porque eu posso estar orando e lendo a Bíblia e ser uma pessoa ruim, sendo uma pessoa, que egoísta, sendo uma pessoa, que realmente traz mais malefícios do que benefícios. Mesmo orando e lendo a Bíblia. Eu posso ser um homem de oração, mas egoísta. Não deveria ser assim, mas acaba acontecendo desse jeito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É por isso que o profeta Oséias, ele fala no capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. A ideia é justamente cada vez mais conhecendo da palavra de Deus, que é a fonte mais segura que nós temos para conhecer a Deus. Não existe outra forma de meio mais seguro do que a própria palavra do Senhor. Oséias está dizendo, em outras palavras, conheçamos e demos continuidade a esse conhecimento da pessoa de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, nós temos que conhecer e permanecer conhecendo. É triste quando nós encontramos uma pessoa já com um tempo andado dentro do Evangelho, que não conhece o mínimo da palavra de Deus. Coisas básicas, mas que ainda não são familiarizados, meu Deus, a essa pessoa. Interessante isso. Ele fala, olha,
Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em ti, em vocês, tudo que vocês pedirem ao meu Pai será dado. Porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, o permanecer te leva a conhecer a vontade do meu Pai através da minha palavra. Se você conhecer a palavra de Deus, a sua oração vai ser correta, específica e verdadeira, porque a vontade de Deus se revela através da sua palavra. Então, conhecendo a palavra de Deus, automaticamente você vai ter possibilidade de conhecer qual é a vontade de Deus. E você conhecendo a vontade de Deus, automaticamente a tua oração vai ser movida totalmente por fé, porque você já conhece a vontade de Deus. Você simplesmente vai dizer, Deus, como diz a tua palavra, eu recebo, eu aceito, creio seja feito segundo a tua vontade, eu me coloco para descansar. Eu permaneço, Senhor, na segurança de saber que essa é a tua vontade. Aleluia. E é isso que vai nos renovando, é isso que vai nos fortalecendo, é isso que nos leva a ter certeza para entrarmos na presença de Deus com segurança de saber que Ele há de nos ouvir e Ele há de tomar uma atitude. Não estamos barganhando, nós não estamos, sabe, como se fosse impondo para que o Senhor faça, o levando a entender que Ele é obrigado a fazer, não. Mas já de antemão, Ele reconhece a sua palavra no nosso coração, e Ele já desejoso, simplesmente Ele espera que nós liberemos da nossa boca, através das nossas palavras, porque tudo já está pronto para ser realizado na vida de quem permanece no Senhor, daquele que permanece na sua palavra. E Ele fala, olha, é interessante que tudo isso será dentro de um propósito para glorificar o nome do Senhor. Quem permanece no Senhor, tudo aquilo que Ele faz para a glória de Deus. Interessante, Ele passa a ter discernimento para saber e reconhecer o que é bom e o que não é bom. Ele passa a ter uma sensibilidade no seu espírito para perceber de algo que de repente não é pecado, mas é um embaraço, é um perigo, é um laço, porque ele permanece. Aleluia! E esse permanecer o leva a ser um homem e uma mulher espiritual. E Jesus continua dizendo, olha, nisto é glorificado o meu Pai, que dês muitos frutos. Quer dizer, o Senhor tem desejo, o Senhor tem prazer de abençoar o seu povo, o Senhor tem prazer de abençoar o seu filho, a sua filha, o Senhor tem prazer. Que pai que não tem prazer de dar presente aos seus filhos? Não é uma realidade? E é interessante que ele, por permanecer, ele realiza a vontade de Deus no seu falar, na sua oração. E ele desfruta daquilo que já está preparado. E é interessante que já existe um processo contínuo, aonde, desde o princípio, o nome do Senhor é glorificado até o término, até a realização daquilo que está sendo pedido, orado ou vivido. E Jesus continua dizendo, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Estávamos falando hoje também a respeito de uma dificuldade que havia nos nossos irmãos do passado, aonde uns se mostravam partidários e procurando exemplo e Senhor no seu mesmo nível humano, aonde uns chegaram a dizer, eu não, eu gosto de Paulo pregando, eu gosto do apóstolo Paulo pregando, é ele que eu sigo. Ah, o outro não, eu sou de Apolo. Apolo, o outro pregador, é mais eloquente. Ah, eu sou discípulo de Apolo. E assim, outros de Cefas, de Pedro, não, eu sigo Pedro. E Paulo pergunta, quem sou eu? Quem é Apolo? Nós não somos nada. O segredo do sucesso é Deus. Eu
posso ter pregado, outro regou com as suas orações, deu continuidade, mas realmente o crescimento, quem provém é Deus. É Deus. Então, quando você permanece em Deus, aquele espírito de egoísta, sabe, aonde você é tentado o tempo todo para trazer a glória para si, você é liberto disso. Aonde você faz todas as coisas porque você ama a Deus, porque você faz para que Ele seja glorificado, para que Ele se alegre através do seu testemunho, da sua vida. E quando isso é uma realidade, irmãos, essas dificuldades que nós temos de relacionamento com o nosso próximo, isso é trabalhado, isso é tratado. Por quê? Porque nós passamos a fazer realmente para a glória de Deus. Paulo escrevendo na igreja de Colossos, ele fala, em tudo aquilo que vocês forem fazer, seja por palavras, seja por obras, façais para a glória do nome do Senhor Jesus, façais para o Senhor. O problema que nós encontramos de permanecer é que nós nos encontramos mais fracos do que as adversidades que são apresentadas através de relacionamentos. E nós passamos a questionar, nós passamos a defender os nossos direitos, as nossas razões, e nisso nós perdemos totalmente o lugar, a posição. Nós saímos totalmente fora da onde Deus quer que nós estejamos. Interessante isso. Se as minhas palavras estiverem em vós, o Espírito Santo vai poder fazer que vocês se lembrem do que deve ser falado. Irmãos, é uma verdade. Permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus, ele dá ênfase a essas palavras. Está em mim, em mim, e permanecei. A Bíblia, ela é interessante. Ela não nos esconde a realidade, mas ela mostra que nós usemos da nossa capacidade de entender e reconhecer que nós precisamos dele. Nós precisamos de Jesus. Vir até a Jesus, de repente, pode não ser tão difícil assim. Agora, permanecer é mais difícil. Porque nós viemos com uma bagagem, nós viemos com histórico. Nós viemos com as nossas experiências. A princípio nós somos atraídos pelo amor de Deus. Onde esse amor é que leva Deus nos receber, mesmo com tantas dificuldades que nós temos e oferecemos a Ele. É esse amor que não leva a enxergar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas simplesmente Ele está aberto a ser penetrado, para que nós entremos. A dificuldade é justamente entender o que a Bíblia, livro de Lucas, o próprio Senhor Jesus, aqui um pouquinho mais atrás, ele fala de algo interessante aqui, Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus diz assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui mostra justamente a dificuldade. Por que esse desafio é maior? Porque é necessário que haja negação. Negar-se a si mesmo. Interessante, se nós, ao virmos para Jesus, se as nossas vontades, os nossos desejos terminassem ali, seria ótimo, né? Mas isso não acontece. O que acontece é que nós chegamos aqui, que nós começamos, mas nós continuamos tendo a liberdade
para realizar as nossas vontades. Mas, segundo a palavra do Senhor Jesus, Ele está dizendo, olha, agora que você é meu, saiba que a tua vontade tem que ser a minha vontade. Por que alguns continuam, sabe, em altos e baixos, mesmo conhecendo o amor de Deus, mesmo ter tido uma experiência primeira com Deus? É porque ele não quer abrir mão do seu jeito de ser. Ele quer continuar sendo aquilo que ele era lá fora, aqui dentro. E isso não é, sabe, não é correto, não é assim. Nós temos que permanecer no sentido de nos entregarmos, dizendo, Deus, muda a minha vida, transforma a minha vida. Nós não podemos chegar aqui e querer nos impor. Nós não queremos continuar, sabe, do jeito que nós éramos lá fora. Se nós éramos brigões lá fora, nós temos que entender que agora o Senhor nos coloca um espírito de mansidão. Se nós falarmos palavrão lá fora, o Senhor hoje, Ele quer controlar o nosso coração, os nossos lábios. Ele quer que nós tenhamos palavras que edifiquem. O permanecer é sinônimo de mudança, sabe, de transformação. Se eu quero continuar do mesmo jeito que eu era antes de conhecer a Cristo, eu estou errado. Eu posso até me envolver com os trabalhos da igreja, mas dentro de mim não está resolvido, porque eu ainda sou dominado pela velha natureza, pelo velho homem que tem que morrer. Esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Tem que me aceitar desse jeito. Quem me ama tem que me aceitar desse jeito. Eu falo mesmo. Eu não sou homem de meias palavras. Desculpa. Consegue compreender isso? Eu não sou homem de meias palavras. De ficar. Eu falo mesmo. Comigo é pau, pedra é pedra. E com isso vai machucando a esposa, vai machucando o marido, vai machucando filhos. Você é crente? Amém, aleluia, estou indo para o céu. Maranata, ora vem. Eu não sei para que céu que ele está caminhando. Até a hora. Na hora da refeição. Não, irmãos. O Senhor nos traz uma palavra aqui específica. Melhor do que começar é permanecer. É continuar. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, foi para que Ele fosse o nosso Senhor. É interessante que muitos pensam que vão perder a liberdade em Cristo. Não, muito pelo contrário. Aí que ele vai ser livre. Aí que ele vai ser livre. Nosso irmão Richard estava falando aqui a respeito da diferença de ser um servo do mundo e um servo de Cristo. O servo do mundo é aquele escravo que ele é dominado, que ele é humilhado, que é exposto ao seu pior. Mas o servo do Senhor Jesus é fruto de um amor, de um compromisso. Segundo a lei judaica, era permitido que num tempo de serviço prestado por esse servo, ele viesse ter a liberdade, ele viesse ter a alforria. Mas o relacionamento que houve não foi de um senhor autoritário com o seu servo que tinha que obedecer e obrigado que tinha que fazer. Não. Mas foi desenvolvido um relacionamento de amor, de respeito, aonde no término, aonde ele teria direito, segundo a lei, para ter a sua liberdade, ele simplesmente dizia: eu não quero ir embora. Eu já sou livre. Eu já sou livre. Aí, para que ele tivesse de bem diante da lei, e também o seu senhor, se fazia um buraco e colocava uma argola. Aonde ele estivesse, as pessoas não iam mais vê-lo simplesmente como um escravo, mas as pessoas observavam e diziam: aquele ali é servo. Ele escolheu continuar sendo servo porque ele ama o seu Senhor. Então, estar em Cristo, ser servo, Paulo fala: eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou preso em Cristo, mas é por amor.
É por amor. Quando Paulo e Silas estavam presos lá na cadeia, por pregar o Evangelho, eles estavam cantando, meia-noite cantando. Mas o que me chama a atenção é que eles estavam cantando não para serem libertos, mas eles estavam cantando porque eles eram livres. Você compreende isso? Eles não estavam cantando ali, entendeu? Esperando que acontecesse, não, mas simplesmente eles estavam cantando, mesmo amarrados a troncos, eles estavam cantando porque eles eram livres. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que nós precisamos entender. O permanecer é você mesmo em meio às prisões deste mundo, às dificuldades. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para reconhecer a quem você pertence, a quem você serve. E você descansa por saber que Ele tem cuidado de você, que Ele é fiel para continuar cuidando de você, da sua vida até o final. Aleluia, é isso que o Senhor tem nos chamado, nos convidando. Permaneça em mim, tenha um compromisso com a minha palavra, se entregue totalmente, tenha, um andar comigo. Permita que eu seja o seu Deus, permita que eu seja o seu Senhor, permita que eu seja a razão do seu ser. Permita que eu seja suficiente na sua vida. É uma realidade, irmãos. É uma verdade. A palavra de Deus vai nos falando. Começar, simpatizar, se dispor, se emocionar. Tudo isso na vida cristã, apesar das dificuldades, não é tão difícil assim. Não é um desafio tão grande. Mas o maior desafio é ser crente e fiel até o final. Minha esposa estava ouvindo um testemunho de um ex-paquito, como Deus transformou a vida dele. Bom, mas no final, ele falou ela estava comentando comigo, em relação de como ele gostava de ser visto como um crente, como um evangélico, como um gospel. Eu falei assim, não, nada dessas, né? Eu quero ser reconhecido como discípulo de Cristo. Porque traz uma responsabilidade. Eu tenho uma meta, eu tenho um padrão. Eu tenho aquele em quem eu me espelho. Eu não me espelho na igreja. Eu não me espelho em fulano e ciclano. Mas eu me espelho no Senhor Jesus. Interessante. O próprio Senhor Jesus, voltando no livro de João, capítulo 8, ele mesmo fala algo para nós refletirmos, para nós pensarmos. João 8:31, Jesus dizia assim: aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Uma coisa interessante, no versículo anterior, nós encontramos as seguintes palavras: dizendo ele essas coisas, falando a respeito do seu sacrifício, da crucificação, da sua missão. Aqui no versículo 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos o que fizeram? Agora, Jesus, ele diferencia uma coisa aqui. Não seria um motivo de nos alegrarmos? Muitos creram. Jesus chama a atenção, sabe, de algo muito importante. Ele não se impressionou simplesmente por essa expressão ou por essa coisa que ele viu no sentido de aceitação, que demonstra aqui que eles creram. Jesus fala assim, olha, em outras palavras, muito mais simplesmente dizer que crê é permanecer. Essa é a verdade. Ele fala, olha, se vocês realmente se dispuserem,
buscarem permanecer nessa verdade, haverá uma fé contínua na vida de vocês para todas e qualquer circunstâncias. Vocês realmente enxergarão com clareza que as minhas palavras são as únicas que contêm eternidade. Não são coisas oferecidas baseadas de uma forma passageira, não, rápida, só para esse momento não, mas são coisas que falam da eternidade. E ele fala, é necessário que vocês estejam desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo a salvação, a fé de vocês, como? Permanecendo nas minhas palavras. Algumas pessoas dizem assim, pastor, lá no tempo do Guaraná com rolha, lá, quer dizer, do Guaraná, expressão do Brasil, né? Mas vamos mudar isso aqui. Lá no tempo que eu era criança, que eu era ninho, que eu era, né, tal, naquele tempo que era bom, eu fazia isso, fazia aquilo outro lá, sabe? E hoje? Hoje já não tenho mais alegria, não tenho mais disposição. É uma demonstração que não houve o permanecer. Você acha que existe super-heróis cristãos? Você acha que existe super-crente? Não existe. Nós temos dificuldades, temos fraquezas. Algumas vezes caímos, escorregamos. Mas o que realmente nos mantém, que nos dá força para levantarmos e continuarmos, é saber que nós estamos em Cristo. É entender cada vez mais que o segredo é permanecer em Cristo. O que diz a palavra de Deus? Não é o que diz os homens, as pessoas, mas o que diz a palavra de Deus. O maior do desafio para a vida do crente é ser fiel até o final. É permanecer em Cristo, na sua palavra. Obedecer à sua vontade. Interessante que a Bíblia nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, e 38 diz assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele retroceder, se ele desistir, se ele não permanecer, a minha alma não tem prazer nele. Palavras do Senhor. Nós, porém, não somos daquele que retrocedem, daqueles que se retiram, escolhendo o caminho da perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Conservação é a ideia de permanecer. Deus, Ele não se agrada com aquele que não permanece. Interessante isso, né? Deus, Ele quer que nós entendamos que o desejo dEle é nos ver firmes e constantes, abundantes. E só existe uma forma de estarmos assim: guardarmos a palavra de Deus, estarmos na palavra de Deus, ser fiel a Deus até a morte, lutar confiando no Senhor, permanecer grato a Deus. Amado, não murmure, não reclame. Quando nós murmuramos e reclamamos, nós estamos tentando esconder o nosso pecado, o nosso erro. Essa é a verdade. Uma pessoa que está bem, uma pessoa que é resolvida espiritualmente, emocionalmente, ela não dá liberdade para murmurações. É um desabafo, pastor. Não, é murmuração. Essa pessoa é resolvida. Deus a ajuda a trabalhar a si mesmo, através da sua palavra, através dos meios corretos. É uma pessoa
mesmo impulsionada algumas vezes para falar algumas coisas, ela é controlada pelo Espírito Santo que a leva a estar calada. E ela passa diante dos olhos do Senhor como sendo uma pessoa sábia. Mas eu tenho razão, pastor. Eu tenho motivos. Permaneça na palavra de Deus para você ver que você vai ver outro ângulo. Você vai ver uma perspectiva diferente. Aquilo que você questiona, que as pessoas não estão te compreendendo, não estão te aceitando, veja se você está agindo conforme aquilo que a palavra diz. Em nenhum momento podemos culpar a Deus. Os erros estão em nós. Essa é a verdade. Nós temos que permanecer ao ponto de termos esse entendimento de não fazer acordo com o pecado, para favorecer o nosso bem-estar, o nosso prazer momentâneo. Permanecer é dizer sim a Deus, usando desse livre-arbítrio, dessa semelhança que Ele nos deu. Isso que nos diferencia de todos os outros animais, o poder de escolher dizer sim para Deus e não para o pecado. E para finalizarmos aqui, livro de Abacuque, capítulo 3. Passagem conhecida. Capítulo 3, versículo 17 e o 18. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vocês percebem aqui, através da oração desse profeta, mostra a tranquilidade, a segurança, que demonstra o que é permanecer no Senhor. Eu gosto de uma tradução que diz assim: embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores e nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos sejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. E no versículo 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele me dá a velocidade da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Nós entendemos aqui justamente essa verdade que o Senhor Jesus nos revelou no capítulo 15 do Evangelho de João. O segredo é permanecer em Jesus. O segredo é permanecer na sua palavra. O segredo é nos rendermos a cada dia para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. Para que realmente nós sejamos um testemunho vivo e verdadeiro do amor de Deus para as pessoas. Sem perdermos o prazer de estarmos no altar constantemente, oferecendo a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. Você começou no Evangelho, você tem entregue a sua vida a Jesus. Saiba de uma coisa, melhor é permanecer.
é depender de Deus, é fazer de Deus o seu consultor, é fazer de Deus o seu conselheiro, é se apegar a Cristo de uma forma tal, aonde não mais exista você, mas exista o discípulo do Senhor Jesus. O maior dos desafios é permanecer. Fique de pé, por gentileza. Vamos falar com o Senhor.